Eu nunca imaginei que contaria essa história. Durante anos, carreguei esse peso sozinho, mas hoje sinto que preciso dividir com vocês o que realmente acontece quando a confiança se transforma em traição dentro das grades. Meu nome é Carlos, tenho 34 anos e passei 5 anos na penitenciária de Tremembé, em São Paulo. O que vou contar aconteceu entre 2018 e 2020, mas as marcas ainda estão aqui, vivas na minha memória como cicatrizes que não cicatrizam. Vocês sabem aquela sensação de que conhecem alguém há uma vida inteira. Foi exatamente isso que senti quando encontrei o Marcão no primeiro dia. Alto, forte, com um sorriso que desarmava qualquer tensão. Dividimos a mesma cela no pavilhão 2 e desde o início ele me tratou como um irmão mais novo. Aqui a gente se protege, mano, dizia enquanto me ensinava as regras não escritas daquele lugar. Regras que eu descobriria depois, ele próprio quebraria da forma mais cruel possível. A amizade na prisão não é como do lado de fora. Ela nasce da necessidade, cresce com a proteção mútua e se fortalece com os segredos compartilhados nas madrugadas silenciosas. Marcão me ensinou onde sentar no refeitório, com quem não me meter, como evitar problemas com os guardas. Confia em mim, repetia sempre que eu demonstrava alguma dúvida, e eu confiei. Como um idiota, eu confiei completamente. Os primeiros meses foram os mais difíceis da minha vida, mas ter o Marcão como parceiro tornava tudo mais suportável. Dividíamos tudo. Cigarros, produtos da cantina, histórias sobre nossas vidas do lado de fora. Ele falava da filha de 8 anos que visitava todo domingo, dos planos de recomeçar quando saísse. Eu contava sobre minha mãe, que chorava a cada visita, sobre o negócio que eu tinha perdido por causa das más escolhas que me trouxeram até ali. Mas existe algo sobre a prisão que vocês precisam entender. Ela muda as pessoas, não de uma hora para outra, mas devagar, como uma ferrugem que vai corroendo por dentro até que um dia você acorda e não reconhece mais quem está no espelho. E talvez o Marcão sempre tenha sido assim, e eu é que estava cego pela gratidão. Primeira fissura na nossa amizade surgiu por causa de um mal-entendido no pátio. Um detento novato, o Juliano, estava sendo ameaçado por um grupo rival. Eu quis intervir porque via muito de mim mesmo nele. Perdido, assustado, sem saber como sobreviver naquele ambiente hostil. Marcão segurou meu braço com força. Não se mete, Carlos. Não é problema nosso. O olhar dele tinha uma frieza que eu nunca havia visto antes. Mas ele está sozinho, cara. Lembra quando você me ajudou? Isso é diferente. Você me interessava, ele não. Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça durante dias. Eu me interessava. O que exatamente ele queria dizer com isso? Mas como a gente faz quando não quer encarar uma verdade inconveniente? Eu empurrei essa sensação para o fundo da mente e fingi que não havia escutado nada demais. O segundo sinal apareceu algumas semanas depois. Marcão começou a fazer perguntas estranhas sobre minha condenação, sobre os valores envolvidos, sobre onde eu havia escondido o dinheiro antes de ser preso. É só curiosidade, brother. Aqui todo mundo conta tudo mesmo, mas havia algo na forma como ele insistia que me deixava desconfortável. Era como se ele estivesse catalogando informações, arquivando cada detalhe para algum uso futuro. A tensão aumentou quando descobrimos que nosso tempo de soltura seria diferente. Eu sairia 6 meses antes dele por bom comportamento, e a notícia pareceu incomodá-lo mais do que deveria. Cara, você vai me deixar aqui sozinho? Perguntou numa noite, com um tom que misturava abandono e algo que eu não conseguia identificar na época. Hoje, eu sei que era cálculo. Vocês já sentiram aquela sensação de que algo está errado, mas não conseguem apontar exatamente o quê?
Foi isso que começou a me consumir nos últimos meses. Marcão estava diferente, mais distante, como se estivesse sempre pensando em outra coisa. As conversas ficaram mais superficiais e ele passou a sair da cela com mais frequência para resolver umas coisas. Quando eu perguntava o quê, ele simplesmente respondia: "Nada demais, mano, relaxa." O primeiro relato que vou compartilhar com vocês aconteceu 3 semanas antes da minha soltura. Era uma quinta-feira chuvosa e eu estava no pátio quando o Juliano, sim, aquele mesmo novato que Marcão não quis que eu ajudasse, se aproximou com o rosto tenso. "Carlos, preciso falar contigo. É sobre o Marcão." Meu estômago se contraiu. Que tem o Marcão? Ele tá falando umas paradas suas pros outros. Sobre grana, sobre onde você morava. Cara, eu acho que ele tá armando alguma. Senti o mundo desmoronar um pouco. "Você tem certeza?" Escutei ele conversando com o pessoal do pavilhão 3. "Ele disse que você ia sair logo e que tinha umas informações valiosas sobre você." Juliano hesitou antes de continuar. "Carlos, ele falou onde sua mãe mora." A revelação me atingiu como um soco no estômago. Todas aquelas noites dividindo memórias, todos os segredos que eu havia entregado nas palmas das mãos dele. Marcão estava usando tudo isso como moeda de troca com outros detentos. Mas para quê? O que ele ganhava expondo minha vida dessa forma? Voltei para a cela naquela noite com o coração acelerado. Marcão estava lá, deitado na beliche de baixo, lendo um livro como se nada tivesse acontecido. "E aí, brother? Como foi o dia?" A naturalidade dele me deu ainda mais ânsia. Como ele conseguia mentir tão facilmente depois de quase 2 anos, dividindo o mesmo espaço? "Normal", respondi, tentando manter a voz firme. "Você saiu mais cedo hoje?" "Ah, sim. Fui resolver umas pendências." Ele nem levantou os olhos do livro. Passei a noite inteira acordado, planejando como confrontá-lo. Será que eu estava paranoico? Será que o Juliano estava mentindo? Mas no fundo, eu sabia que não. Pequenos detalhes que eu havia ignorado começaram a fazer sentido. As perguntas sobre meu passado, as ausências repentinas, o jeito como ele mudava de assunto quando eu falava sobre meus planos para quando saísse. Na manhã seguinte, decidi confrontá-lo diretamente. "Marcão, o Juliano me contou uma parada estranha ontem. Disse que você anda falando sobre mim para os outros." Ele finalmente largou o livro e me encarou. Por um segundo, vi algo que parecia culpa passar por seus olhos, mas rapidamente foi substituído por irritação. "Você vai acreditar no moleque ao invés de mim, depois de tudo que a gente passou aqui junto?" "Então me diz que não é verdade." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcão se levantou, caminhou até a pequena janela da cela e ficou parado lá por longos segundos. Quando se virou, o homem que me olhava não era mais o mesmo que havia me protegido por quase 2 anos. "Carlos, você acha que a amizade aqui dentro é o quê? Um conto de fadas?" Sua voz estava fria, calculista. "Eu protegi você porque você me era útil. Suas histórias, suas conexões, sua situação lá fora, tudo isso tem valor aqui dentro." Senti como se tivesse levado uma facada. "Valor como?" "Informação é poder, mano. Sempre foi. E poder é o que mantém a gente vivo aqui dentro." Ele se aproximou e pela primeira vez senti medo dele. "Sua mãe mora na Vila Madalena, número 847. Ela trabalha na padaria da esquina e volta para casa todo dia às 5 da tarde. Você contou essas coisas achando que estava conversando com um amigo, mas na verdade estava alimentando um banco de dados." Minhas pernas tremeram. Como ele falava sobre minha mãe daquela forma, como transformava as memórias mais preciosas que eu tinha em ameaças veladas. "Você está me ameaçando?" "Estou te educando. Você vai sair daqui em algumas semanas e eu vou ficar. Mas a vida continua para os 2 lados, né?" Ele sorriu, mas não havia calor naquele sorriso.
Tenho amigos do lado de fora que podem visitar pessoas quando necessário. O primeiro relato de traição estava consumado ali, na nossa própria cela, entre quatro paredes que haviam testemunhado confidências que agora se transformavam em chantagem. Marcão não era mais meu protetor. Ele era meu algoz, e eu havia sido ingênuo o suficiente para entregar a ele todas as ferramentas necessárias para me destruir. Mas a história da traição na prisão não termina com ameaças. Ela evolui, se transforma, encontra formas cada vez mais cruéis de se manifestar. E eu estava apenas começando a descobrir até onde a maldade humana pode chegar quando despida de qualquer verniz civilizatório. O segundo relato começou 2 dias depois da nossa conversa. Eu estava tentando manter distância do Marcão, o que é quase impossível quando você divide uma cela de 2 metros por 3. A tensão era palpável, como um gás tóxico que envenenava cada respirada. Eu dormia mal, comia menos, vivia constantemente olhando por cima do ombro. Foi quando conheci o Sérgio. Sérgio era um cara de uns 50 anos, cabelos grisalhos, que estava cumprindo pena no pavilhão 4 por estelionato. Tinha aquele jeito intelectual de quem lia muito e falava pausadamente, escolhendo cada palavra com cuidado. Nos encontramos na biblioteca. Sim, havia uma biblioteca pequena lá, um refúgio de sanidade no meio daquela loucura. "Você parece preocupado", disse ele, se sentando na cadeira ao meu lado enquanto eu fingia ler um livro de autoajuda. "Problemas com um parceiro de cela", respondi sem entrar em detalhes. Sérgio assentiu como se entendesse exatamente do que eu estava falando. "A confiança aqui dentro é uma moeda muito cara e algumas pessoas sabem exatamente como gastá-la." Começamos a conversar regularmente na biblioteca. Sérgio tinha uma sabedoria que vinha de anos observando o comportamento humano em situações extremas. Ele me contava histórias de outros detentos, sempre sem nomes, mas com lições valiosas sobre como navegar pelas águas turbulentas das relações carcerárias. "Existe um tipo de pessoa", me disse numa tarde, "que enxerga vulnerabilidade como oportunidade. Elas não formam laços, elas constroem estratégias. E quando você percebe a diferença, geralmente já é tarde demais." Suas palavras eram como bálsamo para minha alma ferida. Finalmente, alguém que entendia o que eu estava passando, que validava minha dor sem me fazer sentir idiota por ter confiado no Marcão. Sérgio se tornou meu novo confidente e eu comecei a dividir com ele não apenas meus medos sobre a chantagem, mas também detalhes sobre minha vida, meus planos, minhas preocupações. "Conte-me mais sobre sua situação financeira antes de ser preso", pediu ele numa tarde, com aquele interesse genuíno que eu havia sentido falta desde que descobrira a verdade sobre Marcão. Eu falei sobre as contas bancárias que havia movimentado, sobre os clientes que ficaram prejudicados, sobre o dinheiro que ainda estava bloqueado pela justiça. Falei sobre minha mãe tendo que vender a casa para pagar os advogados, sobre os bens que haviam sido confiscados. Sérgio ouvia tudo com atenção, fazendo perguntas pertinentes, demonstrando uma compreensão que me fazia sentir menos sozinho. "Você é mais forte do que imagina", dizia ele. "Essa experiência com o Marcão vai te ensinar muito sobre o caráter das pessoas." Durante semanas, nossos encontros na biblioteca se tornaram o ponto alto dos meus dias. Sérgio era inteligente, culto, e havia uma paz em sua presença que contrastava drasticamente com a atmosfera tóxica que eu vivia na cela. Ele me emprestava livros, compartilhava reflexões filosóficas, me ajudava a ver minha situação sob uma perspectiva diferente. Foi ele quem sugeriu que eu começasse a anotar meus pensamentos. "Escrever ajuda a organizar a mente", disse, me oferecendo um caderno pequeno que havia conseguido na cantina.
Coloque no papel tudo o que você sente sobre essa traição. Às vezes, ver nossas emoções escritas nos ajuda a processá-las melhor. Comecei a escrever. Todas as noites depois que Marcão adormecia, eu riscava algumas linhas sobre o dia, sobre meus medos, sobre os planos que eu tinha para quando saísse. O caderno se tornou meu escape, minha válvula de alívio numa pressão que parecia aumentar a cada dia. O que eu não sabia é que Sérgio estava lendo cada palavra. A descoberta aconteceu de forma acidental. Eu havia esquecido o caderno debaixo da cama e quando fui pegá-lo pela manhã, notei que estava numa posição diferente. Algumas páginas pareciam ter sido manuseadas. No início, pensei que fosse paranoia minha. Afinal, depois da traição do Marcão, eu estava desconfiado de tudo e de todos. Mas na semana seguinte, durante uma conversa casual na biblioteca, Sérgio mencionou um detalhe específico sobre minha conta bancária, que eu tinha certeza de só ter escrito no caderno, nunca ter contado verbalmente. Meu sangue gelou. Como você sabe disso? Perguntei, tentando manter a voz calma. Ele sorriu daquela forma paternal que eu havia aprendido a associar com segurança. Você deve ter comentado comigo em algum momento. A gente fala de tanta coisa, mas eu sabia que não. Tinha certeza absoluta de que aquela informação específica, o valor exato que eu havia transferido para uma conta offshore antes de ser preso, estava escrita apenas no meu caderno particular. A realização foi devastadora. Meu novo amigo, meu confidente, meu suposto salvador da solidão, também estava me traindo. Aquela noite, fingi estar dormindo e observei Marcão pela fresta dos olhos. Por volta de 2 da madrugada, quando os roncos dele indicavam sono profundo, levantei silenciosamente e checei meu esconderijo. O caderno estava lá, mas algumas páginas tinham marcas de dobras que eu não havia feito. Alguém estava lendo meus pensamentos mais íntimos, violando o único espaço privado que eu julgava ter naquele lugar. Na manhã seguinte, marquei um encontro com Sérgio na biblioteca, mas desta vez com um propósito diferente. Coloquei uma informação falsa no caderno. Escrevi que havia deixado 50 mil reais escondidos num cofre na casa de uma tia fictícia. Se minha suspeita estivesse certa, ele mencionaria esse detalhe em breve. Não precisei esperar muito. Na conversa seguinte, Sérgio casualmente perguntou se eu tinha parentes que poderiam estar guardando alguns recursos para mim. Às vezes, as famílias escondem coisas para ajudar quando a gente sai, disse ele, sondando o terreno. A armadilha havia funcionado. Sérgio não era diferente do Marcão. Na verdade, ele era pior, porque havia usado minha vulnerabilidade emocional para ganhar minha confiança e depois explorá-la sistematicamente. Pelo menos Marcão havia sido direto na sua ameaça. Sérgio estava construindo um dossiê completo sobre minha vida financeira, fingindo ser meu amigo. Naquela tarde, voltei para minha cela sentindo um vazio que ia além da decepção. Era como se algo dentro de mim tivesse morrido definitivamente. A capacidade de confiar, de acreditar na bondade humana, de ver amizade onde aparentemente só existia interesse. 2 pessoas que eu havia considerado irmãos haviam me traído da forma mais covarde possível, mas o pior ainda estava por vir. E se eu achava que conhecia os limites da traição, estava tristemente enganado. O terceiro relato envolve uma situação que ainda me dá pesadelos. Seu protagonista é alguém que eu conhecia há mais tempo que qualquer outro detento, o Robson. Éramos amigos desde antes da prisão. Crescemos no mesmo bairro, estudamos na mesma escola. Nossos crimes foram investigados pelo mesmo delegado. Quando descobrimos que estaríamos na mesma penitenciária, foi como reencontrar um pedaço da nossa vida anterior naquele ambiente hostil. Robson estava cumprindo pena por assalto à mão armada, 2 anos a mais que eu. Era um cara pequeno,
Magro, mas esperto como poucos. Tinha uma habilidade impressionante para conseguir coisas que pareciam impossíveis. Um cigarro extra, uma ligação não autorizada, informações sobre outros pavilhões. É tudo questão de saber com quem falar, costumava dizer. Nossa amizade se fortaleceu durante os primeiros meses porque éramos uma ponte entre o mundo de fora e o de dentro. Falávamos sobre pessoas que conhecíamos em comum, sobre lugares onde havíamos crescido, sobre planos para quando voltássemos para casa. Era reconfortante ter alguém que entendia minhas referências, que conhecia minha história anterior aos erros que me trouxeram até ali. Robson sabia sobre minha situação com o Marcão e com o Sérgio. Eu havia contado tudo para ele, buscando algum tipo de conselho ou pelo menos um ombro amigo para desabafar. Cara, isso é foda, dizia ele, balançando a cabeça com genuína preocupação. Mas você sabe que pode contar comigo, né? A gente se conhece desde moleque, e eu acreditava. Depois de 2 traições consecutivas, Robson parecia ser minha última âncora de sanidade naquele lugar. Alguém que me conhecia de verdade, que tinha uma história real comigo, que não havia me procurado por interesse ou conveniência. O plano que ele bolou parecia perfeito. Mano, eu tenho uma ideia para resolver seus problemas com esses 2 babacas, disse ele numa tarde, depois que contei sobre mais uma tentativa de chantagem do Marcão. Mas vai exigir um pouco de coragem da sua parte. Que tipo de ideia? A gente vai virar o jogo. Ao invés de você ficar na defensiva, vamos botar eles numa situação complicada. Os olhos dele brilhavam com uma malícia que eu interpretei como astúcia. Eu tenho contatos aqui dentro que podem criar uns problemas para eles. Nada muito sério, só o suficiente para eles entenderem que você não é um alvo fácil. A proposta me deixou desconfortável. Que tipo de problemas? Nada demais. Uma confusão no refeitório, uns boatos espalhados, sabe como é? Só para mostrar que você também sabe jogar o jogo. Robson pôs a mão no meu ombro com aquele gesto fraternal que eu conhecia desde a adolescência. Confia em mim, brother. A gente vai sair dessa juntos. Eu deveria ter percebido. Deveria ter notado que confiar era exatamente o que havia me colocado naquela situação 2 vezes seguidas. Mas o desespero nos faz aceitar soluções que nossa razão rejeitaria em circunstâncias normais. E eu estava desesperado. O plano de Robson era simples. Eu fingiria que tinha informações comprometedoras sobre outros detentos e usaria isso para pressionar Marcão e Sérgio a me deixarem em paz. É só uma questão de equilibrar a balança, explicava ele. Todo mundo fica quieto, ninguém se prejudica. Para que isso funcionasse, eu precisaria contar a Robson alguns segredos reais sobre outros presos, coisas que eu havia observado ou ouvido durante meu tempo lá. É só para dar credibilidade na hora de negociar, garantia ele. Ninguém vai saber que a informação veio de você. Relutantemente, compartilhei algumas observações. Quem recebia drogas, de qual guarda, quais detentos mantinham relacionamentos proibidos, onde certas coisas eram escondidas. Informações que poderiam causar problemas sérios para as pessoas envolvidas se chegassem aos ouvidos errados. Robson ouvia tudo com atenção, fazendo perguntas específicas, pedindo detalhes que eu julgava irrelevantes, mas que ele insistia serem importantes para dar credibilidade ao plano. E eu, na minha ingenuidade desesperada, entregava cada informação como se estivesse construindo minha própria salvação. A reunião aconteceria na sala de TV, num horário em que poucos detentos costumavam estar por lá. Robson marcou com Marcão e Sérgio, dizendo que eu tinha uma proposta para resolver nossas diferenças de forma civilizada. É melhor conversarem antes que isso vire algo maior, havia dito a eles, insinuando que eu poderia estar planejando algum tipo de retaliação. Cheguei à sala de TV com o estômago embrulhado. Marcão e Sérgio já estavam lá,
sentados em lados, opostos do sofá velho, com expressões que misturavam curiosidade e hostilidade. Robson chegou alguns minutos depois, cumprimentou os dois como se fossem velhos conhecidos. "Bom, pessoal, acho que é hora de botarmos os pingos nos is", começou Robson, se posicionando entre nós como um mediador. "O Carlos está numa situação difícil por causa de vocês dois, mas ele também não quer criar problemas maiores. A gente pode resolver isso de forma inteligente." Marcão cruzou os braços. "E qual seria a proposta?" "Simples. Vocês param de incomodar o Carlos e ele não conta para a administração algumas coisas interessantes que ele andou observando por aqui." Robson olhou diretamente para Sérgio. Por exemplo, aquelas suas visitas noturnas à cela do Paraguai no pavilhão 3. O rosto de Sérgio empalideceu. O Paraguai era um traficante conhecido por fazer negócios ilícitos dentro da prisão. E ser associado a ele poderia resultar em isolamento ou transferência para uma unidade de segurança máxima. "Como você sabe disso?" Sérgio perguntou, mas estava olhando para mim, não para Robson. "O Carlos é observador", respondeu Robson no meu lugar. "Ele vê muita coisa que passa despercebida por outros." E foi então que entendi. Robson não estava me defendendo. Ele estava me usando como chamariz numa negociação da qual eu não era parceiro, mas produto. As informações que eu havia confiado a ele não estavam sendo usadas para me proteger, mas para colocar ele numa posição de poder com outros detentos. "E o que vocês querem em troca do silêncio?" perguntou Marcão, já entendendo o jogo melhor que eu. "Proteção para o Carlos até ele sair e uma pequena taxa de colaboração", disse Robson, como se estivesse discutindo um contrato comercial. "Digamos, R$ 50 por semana de cada um, depositados na conta das famílias. É o preço da tranquilidade." Meu mundo desmoronou mais uma vez. Robson não estava me salvando. Ele estava criando um esquema de extorsão usando as informações que eu havia entregado voluntariamente. Pior ainda, ele estava me colocando como um informante, pintando um alvo nas minhas costas que permaneceria mesmo depois que eu saísse da prisão. "Robson, que porra é essa?" murmurei, mas minha voz saiu fraca, quase inaudível. Ele me lançou um olhar que dizia claramente: "Cala a boca e deixa eu resolver isso." Mas resolver para quem? Para mim ou para ele? A negociação continuou por mais alguns minutos, com Robson ditando termos como se fosse o dono da situação. Marcão e Sérgio concordaram relutantemente. Afinal, R$ 50 por semana era um preço pequeno para evitar problemas maiores com a administração. Mas eu via nos olhos de ambos que aquela humilhação não seria esquecida. Quando saímos da sala de TV, Robson me deu uma palmadinha nas costas, como se tivéssemos acabado de fechar um grande negócio. "Pronto, brother. Problema resolvido. Agora você pode sair daqui em paz." Mas não havia paz. Havia apenas uma nova modalidade de traição, mais sofisticada que as anteriores. Robson havia transformado nossa amizade de infância numa operação de chantagem, me usando como isca e garantindo para si um fluxo de renda que duraria até minha soltura. E o pior, ele havia feito tudo isso me convencendo de que estava me ajudando. Você teria conseguido identificar a manipulação antes de cair na armadilha? É fácil julgar quando se está do lado de fora, mas dentro da prisão, quando você está vulnerável e desesperado, a linha entre proteção e exploração fica terrivelmente tênue. O quarto relato é talvez o mais doloroso de todos, porque envolve alguém que eu deveria ter aprendido a não confiar. Eu mesmo. Sim, porque depois de 3 traições consecutivas, eu cometi o erro mais básico que existe na prisão: acreditar que havia aprendido a lição, quando na verdade havia apenas me tornado mais paranoico e, paradoxalmente, mais vulnerável. Faltavam 2 semanas para minha soltura quando conheci o Diego. Diego tinha 19 anos e estava vivendo seu primeiro mês de cadeia.
Havia uma inocência nele que me lembrava de mim mesmo quando cheguei ali. Aquele olhar perdido de quem ainda não havia entendido completamente onde havia se metido. Ele ficava sozinho na maior parte do tempo, claramente fora de lugar naquele ambiente brutal. Algo em mim quis protegê-lo. Talvez fosse uma forma de redimir todas as vezes que eu havia sido ingênuo. Uma chance de ser para ele o que eu gostaria que alguém tivesse sido para mim desde o início. Ou talvez fosse apenas carência mesmo. Depois de me afastar do Marcão, cortar relações com o Sérgio e descobrir a verdade sobre o Robson, eu estava isolado e precisava de algum tipo de conexão humana. Primeira vez? Perguntei quando o vi sozinho no pátio numa tarde de sol. Ele assentiu, sem levantar os olhos do chão. É meio óbvio assim. Todo mundo passou por isso. A sensação de estar perdido. Sentei ao lado dele no banco de concreto. Quer um conselho? Diego me olhou pela primeira vez e vi naqueles olhos escuros uma vulnerabilidade que partia o coração. Por favor. Comecei a orientá-lo sobre as regras básicas de sobrevivência, como se comportar com os guardas, quais áreas evitar, como identificar pessoas perigosas. Era reconfortante sentir que eu estava fazendo algum bem naquele lugar onde só havia experimentado traição e manipulação. "Por que você está me ajudando?" perguntou ele depois de alguns dias de conversas. "Porque alguém deveria ter me ajudado quando eu cheguei aqui." Respondi com honestidade. "E porque você parece ser gente boa." Diego sorria pouco, mas quando sorria, era genuíno. Havia uma timidez nele que contrastava com a dureza artificial que a maioria dos detentos cultivava como mecanismo de defesa. Ele me contava sobre a família, uma mãe solteira que criava ele e mais 3 irmãos. Sobre o crime que o havia levado até ali, tráfico de pequena quantidade para ajudar em casa, sobre o medo que sentia todas as noites. "Eu não sei se vou conseguir aguentar 3 anos disto", confessou numa tarde, com a voz embargada. "Você consegue, é um dia de cada vez, e você não está sozinho." Coloquei a mão em seu ombro num gesto que eu esperava ser reconfortante. "Eu saio daqui em 2 semanas, mas até lá vou te ensinar tudo o que puder." E foi exatamente isso que eu fiz. Nas 2 semanas seguintes, dediquei grande parte do meu tempo a preparar Diego para sobreviver sem mim. Ensinei-o sobre as hierarquias não oficiais, sobre como conseguir itens básicos, sobre quais detentos poderiam oferecer proteção em troca de pequenos favores. Mas principalmente, eu falei sobre confiança. Contei-lhe sobre Marcão, Sérgio e Robson. Expliquei como cada um havia usado minha vulnerabilidade contra mim, como as pessoas na prisão eram capazes de fingir amizade para obter vantagem. "Nunca conte tudo para ninguém", aconselhei. "Sempre guarde algumas cartas na manga." Diego ouvia com atenção religiosa, fazendo perguntas inteligentes, demonstrando que estava absorvendo cada lição. "Você é a primeira pessoa que não quer nada de mim aqui dentro", disse ele no meu penúltimo dia. "Não sei como agradecer." "Não precisa agradecer nada, só cuida-se, tá? E se precisar de alguma coisa depois que eu sair, minha mãe tem o contato da sua família. A gente se ajuda lá fora também." Na minha última noite na prisão, Diego apareceu na minha cela com um envelope pequeno. "Queria te dar uma coisa antes de você ir embora", disse, estendendo o papel com as mãos. Tremendo levemente, abri o envelope e encontrei uma carta manuscrita. A letra era caprichada, infantil quase, e as palavras me emocionaram profundamente. "Carlos, obrigado por ser a única pessoa que me tratou como gente aqui dentro. Você salvou minha vida sem nem saber. Espero que a gente se encontre lá fora, em condições melhores. Você é um irmão para mim, Diego." Guardar aquela carta foi como preservar um pedacinho de humanidade num lugar onde ela parecia ter sido completamente extinta. No dia da minha soltura, Diego estava lá no portão, junto com alguns outros detentos, acenando enquanto eu caminhava em direção à liberdade. Foi o único momento de alegria genuína que experimentei em 2 anos e meio de cadeia.
3 meses. Depois, eu estava tentando reconstruir minha vida do lado de fora quando recebi uma ligação da minha mãe. Carlos, a mãe do seu amigo Diego, ligou aqui. Ela está desesperada. Diz que ele apanhou muito na cadeia e está na enfermaria. Meu sangue gelou. O que aconteceu? Parece que alguém espalhou que ele era X9, que tinha dedado outros presos para os guardas. Ela disse que você poderia saber de alguma coisa. O mundo parou. X9 era a pior acusação que alguém poderia receber na prisão. Era uma sentença de morte social e muitas vezes literal. Quem levava essa fama vivia em constante perigo, isolado, humilhado, agredido regularmente por outros detentos que viam na violência contra alcaguetes uma forma de demonstrar lealdade ao código não escrito da cadeia. Mas Diego não era X9. Eu tinha certeza absoluta disso. Ele mal falava com outras pessoas além de mim. Era tímido demais para se envolver em qualquer tipo de esquema ou denúncia. Então, quem havia espalhado essa mentira? E por quê? A resposta chegou numa ligação, anônima 2 semanas depois. Alô, Carlos? A voz era abafada, claramente disfarçada, mas havia algo familiar nela. Quem é? Alguém que conhece a verdade sobre seu amiguinho Diego. Uma risada baixa, cruel. Você quer saber quem espalhou que ele era X9? Meu coração disparou. Quem é você? Isso não importa. O que importa é que você foi usado mais uma vez, Carlos. Seu amiguinho bonitinho era informante da administração desde antes de você sair. Todas aquelas conversas de vocês, tudo que você ensinou para ele sobre como as coisas funcionam lá dentro, ele passou tudo para os guardas. Você está mentindo. Estou. Então me explica como ele conseguiu tantos privilégios sendo novato. Como ele sabia de coisas que só quem tem contato com a administração saberia. Como ele sempre parecia estar no lugar certo, na hora certa, para evitar problemas. As peças começaram a se encaixar de uma forma que me deixou nauseado. Diego realmente tinha uma facilidade estranha para conseguir coisas. Sempre sabia quando haveria revista nas celas, quando determinados guardas estariam de plantão, quais detentos estavam sendo investigados pela direção. Eu havia atribuído tudo isso à sua inteligência e capacidade de observação, mas ele te usou, Carlos. Fingiu ser seu amiguinho para extrair informações sobre outros presos. E agora que você saiu, alguém resolveu que ele não serve mais para os propósitos dele e espalhou a verdade. A voz na linha pausou. A diferença é que desta vez, quem se fodeu foi ele, não você. Quem está falando? Eu preciso saber quem você é. Digamos que sou alguém que também foi traído pelo seu amigo especial e que achou justo você saber a verdade antes de ficar aí fora chorando por ele. A ligação foi encerrada e eu fiquei parado ali, segurando o telefone, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Diego, o garoto inocente que eu havia protegido, que havia me dado aquela carta emocionante, que eu havia considerado minha única conexão humana real na prisão, era um informante da administração. Todas as vezes que eu havia alertado ele sobre outros detentos perigosos, ele havia repassado a informação para os guardas. Todos os segredos sobre o funcionamento interno da prisão que eu havia compartilhado, todas as vulnerabilidades de outros presos que eu havia mencionado. Diego havia usado tudo isso para construir sua própria posição privilegiada com a direção da cadeia. E a carta, a emoção no último dia, os agradecimentos sinceros, tudo teatrinho, tudo performance calculada para manter sua capa até o último minuto. Mas a ironia cruel da situação é que Diego também havia sido traído. Alguém, possivelmente um dos outros 3 que haviam me usado, havia descoberto seu esquema e decidido queimá-lo. Agora ele estava pagando o preço por ser informante, enquanto eu lidava com a dor de descobrir que minha única amizade real na prisão também havia sido uma mentira. Liguei para a penitenciária tentando confirmar as informações, mas obviamente ninguém me deu detalhes sobre a situação de um detento.
Tentei contato com alguns ex-companheiros que já haviam saído, mas as informações eram contraditórias. Alguns diziam que Diego estava bem, outros confirmavam que ele havia apanhado e estava isolado por segurança. A verdade é que eu nunca soube ao certo o que aconteceu com Diego depois daquela ligação, mas o dano emocional já estava feito. Mais uma vez, eu havia sido ingênuo o suficiente para confiar em alguém que tinha sua própria agenda. E desta vez, a traição era ainda mais profunda, porque eu genuinamente acreditava estar fazendo o bem. Se essa história te lembra algo, compartilhe comigo nos comentários. Às vezes, dividir essas experiências nos ajuda a entender que não estamos sozinhos nessa luta contra a manipulação. O quinto relato aconteceu já nos meus últimos dias de prisão, quando eu pensava que havia aprendido todas as lições possíveis sobre traição e confiança. Mas a cadeia sempre tem uma última lição para ensinar, e ela geralmente é a mais dolorosa. O protagonista desta história era alguém que eu nem considerava amigo próximo, o Toninho. Era um cara de meia idade, cumprindo pena por peculato, que trabalhava na lavanderia da penitenciária. Tínhamos uma relação cordial, mas distante. Ele me cumprimentava nos corredores, trocávamos algumas palavras sobre futebol ou tempo, nada muito profundo. Toninho tinha uma característica que o diferenciava da maioria dos outros detentos. Ele era discreto. Não se envolvia em confusões, não participava de esquemas, não fazia alianças políticas. Passava seus dias trabalhando na lavanderia, lendo jornais velhos e jogando dominó com um grupo pequeno de presos mais velhos. Era quase invisível na hierarquia carcerária. Por isso, foi tão surpreendente quando ele me procurou numa tarde, 3 dias antes da minha soltura. Carlos, posso falar contigo em particular? Estávamos no pátio e ele indicou um canto mais afastado onde poderíamos conversar sem ser ouvidos. Meu primeiro instinto foi desconfiança. Afinal, depois de tudo que havia passado, qualquer abordagem inesperada me deixava em alerta. Mas havia algo na postura do Toninho, na forma hesitante como ele havia feito o pedido, que parecia genuíno. Claro, fala aí. Ele olhou em volta para ter certeza de que não havia ninguém prestando atenção. Depois, se aproximou e baixou a voz. Eu sei que você teve problemas com o Marcão, o Sérgio e o Robson. Sei que eles te fizeram passar por maus bocados. Como? Você sabe disso? Cara, aqui dentro todo mundo sabe de tudo. As paredes têm ouvidos. Toninho suspirou fundo. O que eu quero te contar é que eu meio que contribuí para alguns desses problemas. Minha atenção se concentrou completamente nele. O que você quer dizer? Você lembra quando o Sérgio começou a fazer aquelas perguntas sobre sua situação financeira? Quando ele parecia saber coisas sobre você que só estavam no seu caderno? Toninho evitou meu olhar. Eu trabalho na lavanderia, Carlos. Eu lavo as roupas, limpo as celas quando vocês estão no pátio. Eu vi você escrevendo várias vezes. O sangue fugiu do meu rosto. Você leu meu caderno? No início foi sem querer. Você deixava aberto em cima da cama e eu vi algumas linhas enquanto arrumava as coisas. Ele finalmente me olhou nos olhos e vi algo que parecia remorso genuíno. Mas depois eu comecei a ler de propósito. A sensação foi como levar um soco no estômago. Todas as noites que eu havia passado escrevendo meus pensamentos mais íntimos, achando que tinha pelo menos aquele espaço privado para processar minha dor. Toninho estava lendo tudo, violando minha privacidade da forma mais covarde possível. Por quê? Foi tudo o que consegui perguntar. Porque informação vale dinheiro aqui dentro, Carlos. O Sérgio me ofereceu proteção e alguns benefícios em troca de qualquer coisa interessante que eu pudesse descobrir sobre você. Toninho baixou a cabeça.
Eu não sou forte como outros caras aqui. Não tenho amigos poderosos, não sei lutar. A única forma que eu encontrei de sobreviver foi oferecendo serviços discretos para quem podia me proteger. Serviços discretos, informações. Coisas que eu via ou escutava durante o trabalho. O pessoal da lavanderia tem acesso a todas as celas, a todos os pavilhões. A gente vê muita coisa que outros não veem. Ele suspirou novamente. O Sérgio não foi o único que me pagou por informações sobre você. O Robson também queria saber detalhes sobre suas conversas com outros detentos. A revelação foi devastadora. Não apenas minha privacidade havia sido violada sistematicamente, mas Toninho estava servindo como um centro de informações para todos que queriam me prejudicar. Ele era como um espião inserido na minha vida, registrando cada movimento, cada palavra, cada momento de vulnerabilidade. E o Marcão? Ele também te pagava? O Marcão não precisava pagar. Ele tinha outros métodos de conseguir o que queria. Toninho fez uma pausa. Carlos, tem uma coisa que você precisa saber sobre toda essa situação. O quê? Nada disso foi coincidência. O fato de você ter sido colocado na cela do Marcão, o Sérgio ter se aproximado de você na biblioteca, o Robson ter aparecido para resolver seus problemas, foi tudo orquestrado. Senti como se o chão estivesse desaparecendo debaixo dos meus pés. Do que você está falando? Existe uma rede aqui dentro, Carlos. Pessoas que trabalham juntas para identificar detentos vulneráveis e explorá-los sistematicamente. Eles escolhem alvos que têm alguma coisa a oferecer. Dinheiro, informações, contatos do lado de fora. E então executam um plano para extrair o máximo possível dessas pessoas. Você está dizendo que os três planejaram isso desde o início? Não, exatamente. Mas eles se comunicam, trocam informações, coordenam ações. O Marcão te amolece com proteção e amizade. O Sérgio coleta informações específicas, fingindo ser conselheiro intelectual. O Robson aparece como salvador quando você está desesperado. Toninho olhou diretamente nos meus olhos. E eu fornecia a inteligência que mantinha todo mundo informado sobre seus movimentos e reações. A prisão inteira havia se tornado um teatro elaborado onde eu era o único ator que não sabia que estava numa peça. Cada pessoa que eu havia confiado estava representando um papel específico numa operação coordenada para me explorar emocional e financeiramente. Por que você está me contando isso agora? Porque você vai sair amanhã e eu preciso limpar minha consciência. Toninho estava visivelmente abalado. E por quê? Porque você foi legal comigo mesmo quando não precisava ser. Quando você me ajudou com aquele problema no refeitório mês passado, você não queria nada em troca. Foi a primeira vez em 2 anos que alguém fez alguma coisa por mim sem esperar nada de volta. O problema no refeitório havia sido uma situação pequena onde alguns detentos estavam importunando Toninho por causa de uma fofoca qualquer. Eu havia simplesmente dito algumas palavras para defender ele. Nada demais. Mal me lembrava do episódio. Cara, aquilo foi nada. Para mim foi tudo. Me fez lembrar como é ser tratado com dignidade. Lágrimas começaram a formar nos olhos dele. Eu não consigo mais participar dessa merda, Carlos. Não depois de conhecer você de verdade. Passamos o resto da tarde conversando. Toninho me contou detalhes sobre como a rede funcionava, quantos detentos estavam envolvidos, como eles identificavam alvos potenciais. Era um sistema sofisticado de exploração que funcionava há anos dentro da penitenciária, aproveitando-se da vulnerabilidade natural de pessoas recém-chegadas ou em situações de desespero. Eles vão tentar a mesma coisa com outros, disse ele. É um ciclo que nunca para. E você vai continuar participando? Não sei. É complicado. Se eu sair do esquema, posso virar alvo. Mas se continuo, não sei se consigo mais dormir à noite. Ele olhou para suas mãos calejadas pelo trabalho na lavanderia.
Talvez eu tente encontrar outra forma de sobreviver aqui. Na manhã da minha soltura, Toninho apareceu mais uma vez. Desta vez, trazia um papel dobrado com alguns nomes escritos. São outros detentos que estão sendo preparados para serem alvos. Se você quiser, pode passar essa informação para alguém que possa fazer alguma coisa. Como assim? Advogados, ONGs, sei lá, gente que trabalha com direitos dos presos. Ele enfiou o papel na minha mão. É a única forma que eu encontrei de tentar consertar um pouco da merda que eu ajudei a fazer. Guardei o papel e pela primeira vez em meses apertei a mão de alguém, sentindo que o gesto era sincero de ambos os lados. Toninho não estava tentando me manipular ou obter alguma vantagem. Estava genuinamente tentando se redimir, mesmo sabendo que isso poderia lhe causar problemas. Obrigado por me contar a verdade, disse a ele. Obrigado por me lembrar que ainda existe gente decente no mundo. Saí da prisão naquele dia carregando não apenas a dor das traições que havia sofrido, mas também uma estranha gratidão pela honestidade final do Toninho. Pela primeira vez, alguém havia admitido ter me prejudicado e tentado fazer alguma coisa para reparar o dano. Não era muito, mas era um vislumbre de humanidade num lugar onde ela parecia ter sido completamente erradicada. Mas a história não termina aí. Porque a última traição, a sexta e mais devastadora de todas, ainda estava por vir. E ela viria de alguém que eu jamais suspeitaria, alguém do lado de fora. Durante meus primeiros meses em liberdade, mantive contato esporádico com minha advogada, doutora Patrícia. Ela havia me representado durante o processo e continuou me dando suporte legal para questões relacionadas à minha reintegração social. Era uma mulher competente, na casa dos 40 anos, que sempre demonstrou profissionalismo e, eu acreditava, genuína preocupação com meu bem-estar. Carlos, você está se adaptando bem? Perguntava durante nossas conversas telefônicas, mensais. Como está o processo de encontrar emprego? Eu contava sobre as dificuldades, sobre o preconceito que enfrentava por causa do meu histórico criminal, sobre a luta para reconstruir uma vida que havia sido completamente destroçada. Doutora Patrícia ouvia com atenção e oferecia conselhos práticos sobre como lidar com a situação. Tenho alguns contatos que podem ajudar, disse ela numa dessas conversas. Empresas que têm programas de reinserção social. Posso fazer algumas ligações. Aquilo parecia uma luz no fim do túnel. Depois de 2 meses procurando emprego sem sucesso, a perspectiva de ter ajuda profissional para me reintegrar ao mercado de trabalho era extremamente reconfortante. Uma semana depois, ela me ligou animada. Carlos, tenho uma ótima notícia. Uma empresa de logística está interessada em te contratar. O dono é um cliente meu que acredita em segundas chances. A empresa ficava numa região industrial na zona leste de São Paulo. O trabalho era simples, controle de estoque e carregamento de caminhões. Mas o salário era justo e havia possibilidade de crescimento. É exatamente o que eu preciso, disse a ela, genuinamente grato pela ajuda. Tem apenas uma formalidade, acrescentou doutora Patrícia. Eles precisam de uma declaração detalhada sobre sua situação financeira atual. É protocolo da empresa para todos os funcionários que lidam com mercadorias valiosas. Fazia sentido. Preenchi todos os formulários que ela me enviou, detalhando minha renda atual, praticamente zero. Meus bens, basicamente inexistentes, minhas dívidas pendentes e até mesmo informações sobre contas bancárias que haviam sido bloqueadas durante o processo criminal. Era constrangedor admitir o nível de destruição financeira em que eu me encontrava, mas se isso era necessário para conseguir o emprego, eu faria. 2 semanas depois, doutora Patrícia me ligou com uma notícia devastadora. Carlos, lamento muito, mas a vaga foi preenchida por outro candidato.
O dono da empresa achou seu perfil interessante, mas optou por alguém com menos complicações legais. Complicações legais? Mas minha situação está regularizada. Sim, eu sei, mas você conhece como é, né? Ainda existe muito preconceito. Sua voz soou genuinamente decepcionada. Mas não desanima. Vamos continuar tentando outras oportunidades. Aceitei a explicação porque não tinha alternativa. Continuei procurando emprego por conta própria, while ela prometia trabalhar em outras possibilidades. Mas algumas semanas depois, algo estranho aconteceu. Estava caminhando pelo centro da cidade quando vi um caminhão da empresa que supostamente havia rejeitado minha candidatura. Por impulso, decidi passar na frente do estabelecimento para dar uma olhada. Talvez fosse masoquismo, talvez curiosidade mórbida, mas eu queria ver o lugar que havia me rejeitado. Foi quando vi o anúncio na porta. Contrata-se auxiliar de estoque. Experiência não obrigatória. Apresentar-se na recepção. Meu coração acelerou. Se eles ainda estavam contratando, por que minha candidatura havia sido rejeitada? Por que doutora Patrícia havia dito que a vaga estava preenchida? Entrei na empresa com uma desculpa qualquer. Disse que estava procurando informações sobre um antigo conhecido que possivelmente trabalhava lá. A recepcionista foi atenciosa e me explicou que eles realmente estavam precisando de funcionários para o setor de estoque. O processo seletivo é bem simples. Você tem interesse? Tenho, sim. Mas vocês contratam pessoas com histórico criminal? Depende do caso. Nosso diretor analisa cada situação individualmente. Ele acredita em reabilitação social. Ela me estendeu uma ficha de inscrição. Se quiser tentar, saí de lá completamente confuso. Por que a doutora Patrícia havia mentido sobre a rejeição? Por que ela havia inventado uma história sobre preconceito se a empresa claramente estava disposta a considerar ex-detentos? Decidi investigar por conta própria. Liguei para a empresa alguns dias depois, fingindo ser uma outra pessoa interessada. Na vaga, confirmaram que o processo seletivo ainda estava aberto e que não haviam recebido nenhuma candidatura através de intermediários legais recentemente. A verdade começou a se desenhar de forma perturbadora. Doutora Patrícia nunca havia submetido minha candidatura à empresa. Ela havia inventado toda a história para conseguir acesso às minhas informações financeiras detalhadas. Mas para quê? A resposta chegou através de uma investigação que eu mesmo conduzi. Comecei a pesquisar sobre doutora Patrícia na internet, procurando informações sobre seus outros casos, sua carreira profissional. O que descobri me deixou nauseado. Patrícia tinha histórico de trabalhar com casos de crimes financeiros e, mais especificamente, com a recuperação de ativos para credores. Ela não era apenas uma advogada criminalista. Ela também prestava serviços para empresas e pessoas físicas que queriam localizar bens ocultos de devedores. As informações detalhadas que eu havia fornecido sobre minha situação financeira, contas bancárias, movimentações passadas, bens que poderiam estar em nome de terceiros, eram exatamente o tipo de dados que credores pagariam muito bem para obter. Doutora Patrícia havia usado nossa relação advogado-cliente para extrair informações que ela depois venderia para pessoas interessadas em recuperar valores relacionados aos meus crimes passados. Ela transformou minha confiança numa operação comercial, usando minha gratidão e desespero como ferramentas para me fazer entregar voluntariamente dados que ela jamais conseguiria obter por meios legais. Quando confrontei ela por telefone, sua resposta foi evasiva. Carlos, acho que você está sendo paranoico depois de tudo que passou. Às vezes, a prisão deixa a gente desconfiado demais. Mas eu não estava sendo paranoico. Estava finalmente entendendo como o mundo funciona para pessoas como eu.
Mesmo do lado de fora, mesmo com a liberdade reconquistada, eu ainda era visto como fonte de lucro por pessoas que sabiam explorar minha vulnerabilidade. O sexto e último relato não é sobre alguém que me traiu diretamente, mas sobre como a traição pode se perpetuar em ciclos viciosos que destroem não apenas indivíduos, mas famílias inteiras. 2 anos após minha soltura, quando eu finalmente estava conseguindo reconstruir alguma estabilidade na vida, recebi uma ligação inesperada. Era Dona Maria, mãe do Diego. Sim, aquele mesmo Diego que havia sido meu amigo informante na prisão. Carlos, meu filho me deu seu contato antes do que aconteceu com ele. Eu preciso conversar com você. Diego havia sido morto na prisão 6 meses após minha saída. Oficialmente foi classificado como acidente durante briga entre detentos, mas todos sabiam a verdade. Ele havia sido executado por outros presos depois que sua condição de informante se tornou pública. Meu filho falava muito de você, disse Dona Maria, quando nos encontramos numa lanchonete no centro da cidade. Dizia que você era a única pessoa que tinha sido boa com ele lá dentro. Ouvi suas palavras com um misto de tristeza e ironia amarga. Diego havia sido executado por ser informante, mas em seus últimos meses havia contado à mãe que eu era seu único amigo verdadeiro na prisão. A versão dele da nossa história excluía convenientemente o fato de que ele estava me usando para obter informações que repassaria para a administração. Dona Maria, eu sinto muito pela perda da senhora. Diego era um bom garoto. Ele deixou uma carta para você, disse ela, tirando um envelope do bolso. Pediu para a mãe entregar se alguma coisa acontecesse com ele. Abri a carta ali mesmo, na frente dela. A letra era a mesma que eu me lembrava, mas o conteúdo era completamente diferente da primeira carta que ele havia me dado. Carlos, se você está lendo isso é porque não consegui sair daqui vivo. Eu sei que você descobriu que eu era informante e sei que deve me odiar por isso. Mas quero que você saiba que tudo que eu senti por você era verdadeiro. Você foi o único que me tratou como pessoa, não como ferramenta. Ser informante não foi escolha minha. Eles me obrigaram desde o primeiro dia, ameaçando minha família lá fora. Eu odiava cada informação que precisava passar, mas tinha medo do que fariam com minha mãe e meus irmãos se eu não cooperasse. Você me ensinou que ainda existe bondade no mundo, mesmo nos piores lugares. Peço perdão por não ter sido corajoso o suficiente para contar a verdade. Seu irmão, Diego. A carta transformou completamente minha compreensão sobre toda a situação. Diego não havia escolhido ser informante, havia sido forçado a isso, através de ameaças à sua família. Ele era tão vítima do sistema quanto eu, talvez ainda mais, porque havia pagado com a própria vida. Dona Maria, disse eu com a voz embargada, a senhora sabia que ele estava sendo obrigado a passar informações para os guardas? Ela assentiu, limpando os olhos com um lenço de papel. Ele me contou numa das visitas. Disse que se não cooperasse, eles iriam fazer coisas ruins conosco aqui fora. Eu disse para ele fazer o que fosse necessário para se proteger, que a gente daria um jeito. Ele nunca quis me prejudicar, murmurei, mais para mim mesmo do que para ela. Meu filho me contou que você ensinou ele sobre como sobreviver lá dentro, que você foi a única pessoa que se importou com ele sem querer nada em troca. Ele dizia que você era diferente dos outros. Dona Maria me olhou com uma tristeza profunda. Carlos, eu vim aqui não só para entregar a carta, mas para pedir um favor. Que favor? Diego me contou sobre os outros homens que fizeram mal para você, sobre como funciona aquela rede de gente ruim lá dentro. Ela respirou fundo. Eu quero denunciar. Quero que essa história venha à tona. Não só pelo meu filho, mas por todos os outros que estão passando pelo que vocês passaram. A proposta de Dona Maria era corajosa, mas perigosa. Denunciar o esquema significaria expor não apenas os perpetradores, mas também as falhas sistêmicas da administração prisional.
Significaria enfrentar retaliações, ameaças, possivelmente até tentativas de silenciamento violento. Dona Maria, isso pode ser muito arriscado para a senhora e para mim. Meu filho está morto, Carlos. Eles já fizeram o pior que podiam fazer. Agora é hora de fazer justiça. Sua voz tinha uma determinação que me impressionou. Você tem as informações, eu tenho a motivação. Juntos podemos expor essa podridão. Foi assim que comecei a entender a dimensão real da traição na prisão. Ela não é apenas individual, é sistêmica. É um ciclo que se alimenta do desespero, da vulnerabilidade e do silêncio das vítimas. Diego havia sido forçado a me trair para proteger sua família. Toninho havia me espionado para garantir sua própria sobrevivência. Até mesmo Marcão, Sérgio e Robson eram produtos de um ambiente que recompensava a exploração e punia a vulnerabilidade. Você teria coragem de enfrentar um sistema inteiro para fazer justiça? É isso que Dona Maria estava me pedindo. E eu sabia que dizer sim significaria colocar minha vida recém-reconstruída em risco mais uma vez. Mas talvez seja exatamente isso que diferencia quem se torna predador de quem permanece humano. A disposição de fazer o que é certo mesmo quando isso nos prejudica pessoalmente. Passamos os meses seguintes documentando tudo. Dona Maria provou ser uma aliada incansável, usando sua dor como combustível para uma investigação meticulosa. Ela entrevistou outras famílias de presos, coletou relatos similares, mapeou conexões entre casos que aparentemente não tinham relação. Meu filho não vai ter morrido à toa, dizia ela toda vez que eu demonstrava hesitação sobre continuar a investigação. Se a gente parar agora, outros Diegos vão morrer no futuro. O dossiê que montamos revelou um padrão assustador. A rede de exploração na penitenciária de Tremembé operava há pelo menos 5 anos, vitimando dezenas de detentos. Alguns haviam sido extorquidos financeiramente, outros forçados a se tornarem informantes. Muitos simplesmente quebrados psicologicamente até o ponto de não conseguirem se reintegrar à sociedade após a soltura. Era um sistema que funcionava porque explorava exatamente aquilo que torna a prisão suportável: a necessidade humana básica de conexão e proteção mútua. Os predadores sabiam que pessoas isoladas e assustadas fariam qualquer coisa por um pouco de amizade e segurança. Então, transformavam essas necessidades em ferramentas de controle. O mais perturbador era descobrir que alguns guardas também participavam do esquema, não apenas tolerando, mas ativamente facilitando as operações. Eles forneciam informações sobre novos detentos vulneráveis, criavam oportunidades para aproximação e até mesmo executavam punições contra quem tentava expor o sistema. É maior do que imaginávamos, admiti para Dona Maria durante uma de nossas reuniões. Não é só sobre alguns presos ruins, é sobre corrupção institucional. Então é ainda mais importante que a gente faça alguma coisa. Levamos nosso dossiê para o Ministério Público, para ONGs de direitos humanos, para jornalistas especializados em investigação. As reações foram variadas. Alguns mostraram interesse genuíno, outros foram claramente céticos sobre nossas alegações, muitos simplesmente não responderam aos contatos. Mas 3 meses depois de iniciarmos nossa campanha, algo finalmente aconteceu. Um promotor do Ministério Público aceitou investigar oficialmente as denúncias. Uma operação foi deflagrada na penitenciária, resultando na prisão de 2 guardas e na transferência de vários detentos envolvidos no esquema. Marcão foi transferido para uma penitenciária de segurança máxima. Sérgio perdeu seus privilégios na biblioteca e foi isolado por várias semanas. Robson teve sua pena aumentada por participação em organização criminosa. Toninho, que havia colaborado com as investigações, foi transferido para uma unidade de proteção a testemunhas.
Conseguimos, Carlos, disse Dona Maria quando soubemos dos resultados da operação. Meu filho pode descansar em paz agora. Mas a vitória tinha um gosto amargo. Diego continuava morto. Eu continuava marcado pelas cicatrizes emocionais das traições. E sabia que, provavelmente, novos esquemas similares já estavam sendo organizados em outras prisões, vitimando outros homens e mulheres vulneráveis que só queriam encontrar um pouco de humanidade num ambiente desumano. A experiência me ensinou que a traição na prisão não é apenas sobre pessoas más fazendo coisas ruins. É sobre um sistema que transforma a vulnerabilidade humana numa commodity, que comercializa a solidariedade, que pune quem tenta manter sua humanidade intacta. Aprendi que existem diferentes tipos de traição. A do Marcão foi direta e brutal. Ele me ameaçou abertamente quando não precisava mais fingir. A do Sérgio foi calculista e psicológica. Ele usou minha carência intelectual para extrair informações valiosas. A do Robson foi a mais cruel porque explorou nossa história anterior para criar uma sensação falsa de segurança. A do Toninho foi sistêmica. Ele era uma engrenagem numa máquina maior de exploração. A da doutora Patrícia foi profissional. Ela monetizou minha confiança numa relação que deveria ser protegida por sigilo. E a situação do Diego me mostrou que, às vezes, quem parece traidor também é vítima de circunstâncias que escapam ao seu controle. Hoje, 5 anos depois de deixar a prisão, ainda carrego essas lições comigo, não como amargura, mas como conhecimento. Entendi que confiar não é um erro, mas que confiar cegamente é perigoso. Aprendi a identificar sinais de manipulação, a questionar motivações, a proteger informações sensíveis, mesmo em relações que parecem genuínas. Mais importante, aprendi que a verdadeira força não está em se tornar desconfiado ou cínico, mas em manter a capacidade de construir relações autênticas, mesmo depois de ter sido ferido. Porque, se permitirmos que as traições destruam nossa humanidade, os predadores terão vencido definitivamente. Hoje, trabalho numa ONG que ajuda ex-detentos na reintegração social. Uso minha experiência para identificar casos de exploração e manipulação, para ensinar outros sobre os sinais que devem observar, para criar redes de apoio genuínas que não dependem de hierarquias de poder ou interesse financeiro. Sei que existem pessoas que vão ler essa história e pensar: esse cara foi muito ingênuo, eu nunca cairia nessas armadilhas. Talvez vocês estejam certos, talvez sejam mais espertos que eu era, mas também sei que a vulnerabilidade pode atingir qualquer um quando as circunstâncias certas se alinham. A prisão é um laboratório de comportamento humano, onde todas as máscaras sociais são removidas. É um lugar onde você descobre quem realmente é quando todas as estruturas externas de apoio desaparecem. E, infelizmente, também é um lugar onde você descobre que algumas pessoas veem sua vulnerabilidade como uma oportunidade de lucro. Mas nem tudo que aprendi na cadeia foi negativo. A experiência me ensinou sobre resiliência, sobre a importância de manter princípios mesmo quando isso é prejudicial, sobre como identificar pessoas genuínas numa multidão de interesseiros. Me ensinou que a verdadeira amizade é rara e preciosa exatamente porque existe tanta falsidade no mundo. Dona Maria se tornou uma amiga real, alguém em quem posso confiar completamente, porque nossa relação foi forjada na dor compartilhada e no objetivo comum de fazer justiça. Não há interesse oculto entre nós, não há agenda secreta, apenas 2 pessoas que perderam muito e decidiram transformar essa perda em propósito. Às vezes, ela me pergunta se eu me arrependo de ter confiado em tantas pessoas que me traíram. Não, sempre respondo. Me arrependo de não ter aprendido mais rápido a diferença entre quem merece confiança e quem não merece.
E qual é essa diferença? Perguntou ela numa dessas conversas. Pessoas confiáveis não têm pressa em ganhar sua confiança. Elas não fazem perguntas invasivas logo de cara, não oferecem proteção em troca de informações, não tentam se tornar indispensáveis na sua vida rapidamente. Pausei para organizar meus pensamentos. Elas simplesmente existem na sua vida, de forma consistente, sem drama, sem grandes gestos, sem cobranças emocionais. Toninho me ensinou isso quando admitiu ter me traído. Sua honestidade final, mesmo sabendo que me machucaria, demonstrou mais caráter que todas as mentiras elaboradas dos outros três. Pessoas genuínas são capazes de assumir seus erros e tentar repará-los, mesmo quando isso as prejudica. A experiência toda me fez refletir sobre como a sociedade trata ex-detentos. Existem pessoas e organizações genuinamente interessadas em reabilitação e reintegração social. Mas também existe um submundo de predadores que veem ex-presidiários como alvos fáceis para diversos tipos de exploração: financeira, emocional, sexual, trabalhista. Aprendemos a identificar esses predadores pelas mesmas características que identifiquei na prisão: pressa excessiva em estabelecer intimidade, ofertas que parecem boas demais para ser verdade, perguntas muito específicas sobre nossa situação pessoal, tentativas de nos isolar de outras fontes de apoio. O trabalho que desenvolvo hoje na ONG é basicamente ensinar essas lições para outras pessoas que estão saindo da prisão. Vocês vão encontrar muita gente disposta a ajudar. Digo para eles, mas também vão encontrar gente que quer se aproveitar da vulnerabilidade de vocês. Aprender a diferença entre os dois grupos pode ser literalmente uma questão de vida ou morte. Alguns me perguntam se vale a pena tentar construir relações depois de tantas traições. Vale, sempre respondo, mas com sabedoria. Confiança é um investimento que deve ser feito gradualmente, com base em comportamentos observados ao longo do tempo, não em palavras bonitas ou gestos grandiosos. Recentemente, recebi uma carta de um detento que está cumprindo pena na mesma penitenciária onde estive. Ele havia ouvido falar da nossa investigação e queria denunciar um novo esquema similar que estava se desenvolvendo lá. Os métodos mudaram, escrevia, mas o objetivo é o mesmo: transformar desespero em lucro. Passei a carta para as autoridades competentes e comecei uma nova investigação com Dona Maria, porque descobrimos que lutar contra a traição sistemática é um trabalho que nunca termina. Sempre haverá predadores procurando presas vulneráveis, sempre haverá sistemas que facilitam a exploração, sempre haverá pessoas dispostas a monetizar o sofrimento humano. Mas também sempre haverá pessoas como Dona Maria, dispostas a transformar dor em propósito. Sempre haverá ex-detentos que escolhem usar suas experiências para proteger outros, ao invés de perpetuar os ciclos de exploração. Sempre haverá funcionários do sistema prisional que realmente acreditam em reabilitação e trabalham honestamente para isso. A diferença entre uns e outros não está na inteligência ou na força, mas na escolha consciente de manter a humanidade intacta, mesmo quando seria mais fácil ou lucrativo abandoná-la. Vocês querem saber o que realmente aprendi com 6 relatos de traição na prisão? Aprendi que a maior traição que podemos cometer é contra nós mesmos, quando permitimos que as feridas nos transformem em predadores, quando usamos nossa dor como justificativa para prejudicar outros, quando perdemos a capacidade de distinguir entre proteção legítima e paranoia destrutiva. Marcão me traiu porque escolheu ver relacionamentos como transações. Sérgio me traiu porque escolheu ver vulnerabilidade como oportunidade de lucro. Robson me traiu porque escolheu ver nossa amizade de infância como capital a ser monetizado.
Doutora Patrícia me traiu porque escolheu ver sigilo profissional como obstáculo aos seus negócios paralelos. Diego foi forçado a me trair por um sistema que ameaçava sua família, mas manteve sua humanidade ao sentir remorso genuíno pelo que foi obrigado a fazer. Toninho me traiu por necessidade de sobrevivência, mas encontrou coragem para admitir seus erros e tentar repará-los. A diferença entre esses 6 casos me ensinou que nem toda traição é igual. Algumas são escolhas conscientes de pessoas que decidiram abandonar sua humanidade em troca de vantagem pessoal. Outras são resultado de pressões sistêmicas que forçam pessoas essencialmente boas a fazerem coisas terríveis para proteger quem amam. Entender essa diferença é crucial para não nos tornarmos cínicos ou paranoicos, mas também para não continuarmos sendo vítimas fáceis de quem escolhe a exploração como forma de vida. Hoje, quando alguém me procura pedindo ajuda, seja um ex-detento precisando de orientação, seja um familiar de preso buscando apoio, eu aplico um teste simples. Observo se a pessoa está disposta a contribuir com alguma coisa antes de pedir benefícios. Pessoas genuínas sempre oferecem algo: tempo, conhecimento, trabalho, até mesmo apenas gratidão sincera. Predadores sempre começam fazendo demandas, mesmo que disfarçadas de pedidos gentis. Me conta como foi sua experiência na cadeia. Pedem. Quais foram seus maiores problemas lá dentro? Você conhecia fulano ou cicrano? Sua família teve que fazer sacrifícios financeiros? Aprendi a reconhecer essas perguntas como tentativas de mapeamento, não como interesse genuíno. Aprendi a responder de forma vaga, oferecendo informações gerais sobre reintegração social sem expor detalhes pessoais que poderiam ser usados contra mim. Mas principalmente, aprendi a confiar novamente, só que de forma mais inteligente. Construo relacionamentos gradualmente. Observo comportamentos ao longo do tempo. Verifico consistência entre palavras e ações. Não é paranoia, é prudência aprendida através da dor. A ONG, onde trabalho, se tornou um laboratório de relações humanas saudáveis. Criamos protocolos para identificar casos de exploração, treinamos nossa equipe para reconhecer sinais de manipulação, desenvolvemos uma rede de apoio que funciona baseada em reciprocidade genuína, ao invés de hierarquias de poder. Volta e meia, alguém tenta se infiltrar na nossa rede com intenções duvidosas. Pessoas que se oferecem para ajudar ex-detentos, mas fazem perguntas muito específicas sobre situações financeiras passadas. Empresários que prometem empregos em troca de informações sobre outros ex-presidiários. Até mesmo pesquisadores acadêmicos que querem estudar nossa população, sem oferecer nada em retorno, além de promessas vagas sobre publicações futuras. Aprendemos a identificar e afastar esses predadores, protegendo nossa comunidade da mesma forma que eu gostaria de ter sido protegido quando estava vulnerável na prisão. O mais triste é perceber que a dinâmica predador-presa não existe apenas na cadeia. Ela está em toda parte. Nos relacionamentos amorosos, onde uma pessoa explora a carência emocional da outra, nos ambientes de trabalho, onde chefes abusam de funcionários desesperados por emprego, nas famílias onde parentes se aproveitam de situações de fragilidade financeira ou emocional. A prisão apenas intensifica e acelera dinâmicas que existem em toda a sociedade. A diferença é que lá dentro não há escapatória fácil, não há estruturas externas de apoio, não há autoridades imparciais para recorrer quando algo dá errado. Por isso, é tão importante que pessoas que passaram por essas experiências compartilhem seus relatos, não para criar pânico ou paranoia, mas para educar outros sobre realidades que preferíamos não existir, mas que são parte integral da experiência humana. Recentemente,
recebi uma ligação de um jovem que está prestes a começar a cumprir pena. Sua família havia me procurado através da ONG, buscando orientação sobre como ele poderia se proteger lá dentro. Tio Carlos, disse ele, não somos parentes, mas no nosso trabalho todo mundo vira tio ou tia. Tenho medo de não conseguir distinguir quem é amigo de quem é inimigo lá dentro. Filho, não existe amigo ou inimigo na prisão, respondi. Existem pessoas com interesses compatíveis e pessoas com interesses conflitantes. Sua job é entender quais são os interesses de cada um antes de decidir o nível de confiança que vai depositar. Como eu faço isso? Observa antes de falar, escuta antes de confiar, pergunta o que essa pessoa ganha se me ajudar antes de aceitar qualquer ajuda. Pausei para deixar as palavras assentarem. E nunca revela tudo sobre você de uma vez só para ninguém. Informação é a única moeda que você tem controle total. Então, gasta ela com cuidado. Disse a ele que na prisão, como na vida, existem basicamente 3 tipos de pessoas. Predadores, que vão tentar explorá-lo, vítimas que estão na mesma situação que ele e sobreviventes que aprenderam a navegar o sistema sem perder a humanidade. Seu objetivo é se identificar com o terceiro grupo e ajudar o segundo a evitar o primeiro. E se eu não conseguir identificar quem é quem, então erra do lado da cautela. É melhor ser considerado antissocial e sobreviver do que ser considerado popular e ser explorado. Lembrei da minha própria experiência. Na dúvida, mantém distância. Solidão temporária é melhor que traição permanente. Conversas como essa me fazem refletir sobre como minha experiência, por mais dolorosa que tenha sido, pode servir para proteger outros. Cada traição que sofri se tornou uma lição que posso transmitir. Cada erro que cometi virou um aviso que posso dar para quem está começando a jornada. É estranho pensar que Marcão, Sérgio, Robson e até mesmo doutora Patrícia, sem saber, contribuíram para minha educação sobre natureza humana de uma forma que nenhuma escola ou livro poderia ter feito. Eles me mostraram na prática como funciona a mente de pessoas que escolheram abandonar empatia em favor de vantagem pessoal. Isso não significa que eu perdoei eles. Perdoar seria romantizar comportamentos que causaram danos reais, não apenas a mim, mas a dezenas de outras pessoas. Mas significa que consegui transformar a dor em conhecimento, o trauma em ferramenta de proteção para outros. Dona Maria às vezes me pergunta se eu tenho raiva de quem matou Diego. Tenho, respondo honestamente. Mas tenho ainda mais raiva do sistema que criou as condições para que isso acontecesse. Focar nos indivíduos é tratar sintomas. Combater o sistema é tentar curar a doença. É por isso que continuamos investigando, denunciando, educando, porque cada pessoa que conseguimos proteger de esquemas de exploração é uma vitória contra um sistema que lucra com o sofrimento humano. Cada ex-detento que aprende a se proteger é alguém que não vai alimentar os ciclos de predação que mantêm essas redes funcionando. Você teria feito o mesmo no meu lugar? Conseguiria transformar traição em propósito, usar dor como combustível para proteger outros? Me diga abaixo. Porque às vezes preciso confirmar que vale a pena continuar lutando contra moinhos de vento que parecem indestrutíveis. Existe uma última história que preciso contar. Uma que não envolve traição direta, mas que mostra como os efeitos dessas experiências se estendem muito além dos muros da prisão. É a história de como quase traí a mim mesmo ao tentar me proteger das traições dos outros. Nos primeiros meses após minha soltura, desenvolvi uma paranoia que beirava a patologia. Cada pessoa nova que conhecia era suspeita até prova em contrário. Cada oferta de ajuda era analisada exaustivamente em busca de motivações ocultas. Cada gesto de bondade era questionado até que perdesse qualquer significado positivo.
estava me transformando exatamente no tipo de pessoa que eu havia criticado na prisão. Alguém incapaz de construir relações genuínas por estar obcecado com autopreservação. O ponto de virada aconteceu quando conheci Sandra, uma voluntária da igreja que oferecia apoio a ex-detentos. Ela era uma senhora de 60 anos, viúva, que dedicava suas manhãs de sábado a conversar com pessoas que estavam tentando se reintegrar à sociedade. "Você parece muito tenso, Carlos", disse ela depois de nossa terceira conversa. "Está carregando um peso que não precisa carregar sozinho." Minha primeira reação foi desconfiança automática. Que tipo de peso? Dor, raiva, medo de confiar novamente. Sandra me olhou com aquela sabedoria que vem de décadas observando o sofrimento humano. "Você está se protegendo tanto que está se isolando de qualquer possibilidade de cura. É que eu já confiei em muitas pessoas que não mereciam. E por isso vai parar de confiar em todas as pessoas, incluindo as que merecem?" Ela sorriu com gentileza. "Filho, e você deixar que os traidores destruam sua capacidade de construir laços, eles vão ter vencido mesmo depois de você ter saído da cadeia." Palavras simples, mas que atingiram em cheio algo que eu estava tentando ignorar. Meu isolamento não era proteção. Era autopunição. Estava permitindo que Marcão, Sérgio e Robson continuassem me controlando mesmo à distância, limitando minha capacidade de reconstruir uma vida plena. "Como eu faço para confiar novamente sem ser idiota?" "Confiança inteligente", respondeu Sandra. "Você observa consistência ao longo do tempo. Você testa pequenas vulnerabilidades antes de expor grandes. Você mantém sua rede de apoio diversificada ao invés de depender de uma pessoa só. E se eu me enganar novamente? Aí você aprende mais uma lição e continua vivendo. A alternativa é morrer em vida, e isso não é proteção, é capitulação." Sandra se tornou minha primeira relação genuína depois da prisão. Não porque ela era perfeita, ou porque eu tinha certeza absoluta de suas intenções, mas porque escolhi correr o risco calculado de confiar nela gradualmente. E funcionou. Ela nunca me pediu informações pessoais além do necessário para o trabalho de apoio. Nunca ofereceu soluções fáceis para problemas complexos. Nunca tentou se tornar indispensável na minha vida. Simplesmente estava lá, consistentemente, oferecendo uma presença estável numa fase muito instável da minha recuperação. Com o tempo, outros relacionamentos saudáveis foram se desenvolvendo. Colegas de trabalho na ONG que compartilhavam objetivos similares, ex-detentos que haviam passado por experiências parecidas e entendiam as dificuldades sem tentar explorá-las. Até mesmo alguns relacionamentos amorosos, que embora não tenham dado certo por outros motivos, foram baseados em honestidade mútua. A lição mais importante que aprendi é que a cura da traição não vem através do isolamento, mas através da construção gradual de relacionamentos baseados em transparência e reciprocidade. É um processo lento e às vezes frustrante, mas é a única forma de recuperar a capacidade de viver plenamente. Hoje, 7 anos depois de sair da prisão, posso dizer que tenho amigos verdadeiros. Não muitos, talvez 5 ou 6 pessoas em quem confio completamente, mas suficientes para saber que construí uma rede de apoio sólida e genuína. Esses amigos conhecem minha história, sabem sobre as traições que sofri, sobre os erros que cometi, sobre as lições que aprendi. Não uso essas experiências como forma de manipular simpatia, mas como context, para explicar por que às vezes preciso de mais tempo para confiar, porque tenho certas reações a determinados comportamentos, porque valoro tanto a honestidade direta. E eles respeitam isso. Pessoas genuínas entendem que todos carregamos feridas e que essas feridas podem afetar nossa forma de nos relacionar. Elas não se ofendem quando somos cautelosos,
elas demonstram através de ações consistentes que merecem nossa confiança. Trabalho na ONG me proporcionou uma perspectiva única sobre como diferentes pessoas reagem ao trauma da traição. Alguns se tornam completamente fechados, incapazes de formar qualquer tipo de vínculo. Outros se tornam predadores, perpetuando os ciclos de exploração que os vitimaram. Alguns poucos conseguem encontrar o equilíbrio entre prudência e abertura, mantendo sua humanidade intacta while protegendo-se de futuras manipulações. Meu objetivo com cada pessoa que atendo é ajudá-la a alcançar esse equilíbrio. Você não precisa confiar em todo mundo, explico, mas precisa manter a capacidade de confiar em alguém. Senão, você morre socialmente mesmo estando vivo fisicamente. É um trabalho desafiador porque cada caso é único. Alguns ex-detentos chegam até nós completamente quebrados. Outros chegam revoltados e agressivos. Muitos chegam simplesmente confusos sobre como navegar relações no mundo livre depois de anos isolados. Mas todos chegam carregando histórias de traição. Porque aparentemente é isso que a prisão faz. Ensina lições dolorosas sobre natureza humana através de experiências que marcam para sempre. Um caso recente me fez lembrar profundamente da minha própria jornada. Um jovem chamado Felipe havia sido explorado por uma rede similar à que me vitimou, mas na penitenciária de Carandiru. Mesmo esquema. Predadores se aproximando gradualmente, extraindo informações, criando dependência emocional para depois monetizar a vulnerabilidade. Eu não consigo mais confiar em ninguém, disse ele durante nossa primeira conversa. Todo mundo que se aproxima de mim quer alguma coisa. Olhando para Felipe, eu me via 2 anos atrás. A mesma desconfiança nos olhos, a mesma tensão corporal, a mesma dificuldade de manter contato visual por mais de alguns segundos. Ele estava revivendo minha própria jornada de paranoia e isolamento. Felipe, posso te contar uma coisa? Você está certo em não confiar facilmente, mas está errado em não confiar nunca. Respirei fundo. A diferença é sutil, mas é o que separa sobrevivência de vida plena. Passamos meses trabalhando juntos, desenvolvendo estratégias para ele distinguir entre aproximações genuínas e tentativas de exploração. Foi reconfortante poder oferecer para ele o tipo de orientação que eu gostaria de ter recebido quando estava na mesma situação. Como você conseguiu confiar novamente depois de tanta traição? Perguntou ele, num dos nossos últimos encontros. Escolhendo pessoas que demonstravam interesse no meu bem-estar sem pedir nada em troca imediatamente, respondi. E aceitando que o risco de ser traído novamente era menor que a certeza de ficar isolado para sempre. Felipe hoje trabalha conosco, na ONG, e é um dos nossos voluntários mais eficazes justamente porque conhece na pele o que significa ser explorado quando se está vulnerável. Ele conseguiu transformar sua experiência de vítima em capacidade de proteger outros, completando o ciclo de cura que eu havia começado anos atrás. Observando Felipe e dezenas de outros ex-detentos que passaram pelo nosso programa, entendi que existe um padrão nos processos de recuperação. Primeiro vem o choque da traição, depois a raiva e o desejo de retaliação. Em seguida, o isolamento protetor, que gradualmente se transforma em prisão emocional. Por fim, se a pessoa tem sorte e encontra apoio adequado, vem a reconstrução gradual da capacidade de confiar inteligentemente. Nem todos completam esse ciclo. Alguns ficam presos na raiva, transformando-se em predadores. Outros permanecem no isolamento, morrendo socialmente mesmo estando fisicamente livres. Mas aqueles que conseguem chegar ao final se tornam pessoas extraordinariamente sábias sobre natureza humana. É como se a traição, por mais dolorosa que seja, funcionasse como uma vacina emocional.
Depois de sobreviver a doses concentradas de manipulação e exploração, desenvolvemos anticorpos comportamentais que nos protegem de futuras tentativas de abuso. Mas essa imunidade vem com um preço: a perda permanente de uma certa inocência sobre bondade humana. Nunca mais conseguimos acreditar completamente na pureza das intenções das pessoas. Sempre há uma parte de nós que permanece vigilante, analisando, questionando. É um preço alto, mas necessário. Porque a alternativa, permanecer vulnerável às mesmas táticas de exploração, seria ainda mais destrutiva. A última reflexão que quero compartilhar é sobre como essas experiências moldaram minha compreensão sobre o que significa ser verdadeiramente humano. Durante muito tempo, achei que humanidade significava bondade incondicional, confiança irrestrita, disposição para sempre ver o melhor nas pessoas. A prisão me ensinou que humanidade real é mais complexa que isso. É a capacidade de manter compaixão mesmo depois de ser ferido. É conseguir proteger-se sem se transformar em predador. É aprender a distinguir entre prudência e cinismo, entre proteção legítima e isolamento destrutivo. Marcão perdeu sua humanidade quando escolheu ver relacionamentos apenas como transações. Sérgio a perdeu quando decidiu monetizar vulnerabilidade alheia. Robson a perdeu quando transformou a amizade de infância em operação comercial. Diego a manteve mesmo sendo forçado a trair, porque sentiu remorso genuíno. Toninho a recuperou, quando encontrou coragem para admitir seus erros e tentar repará-los. Dona Maria a demonstrou quando transformou dor pessoal em luta por justiça social. E eu quase a perdi quando me isolei do mundo por medo de ser machucado novamente. Mas consegui recuperá-la ao escolher usar minha experiência para proteger outros, ao invés de apenas me proteger. Esse é o teste final que a traição impõe. Você vai se tornar aquilo que te machucou ou vai usar o conhecimento adquirido para ser diferente? A resposta a essa pergunta determina não apenas como você vai se relacionar com outras pessoas no futuro, mas quem você vai ser como pessoa. Porque no final das contas, todos nós somos moldados pelas feridas que carregamos e pelas escolhas que fazemos sobre como lidar com elas. Obrigado por me acompanhar até o fim desta jornada através dos relatos mais sombrios da traição carcerária. Sei que foram histórias pesadas, difíceis de ouvir, mas acredito que há valor em conhecer essas realidades. Não para assustar vocês, mas para preparar qualquer um que possa um dia se encontrar em situação de vulnerabilidade similar. Ainda, há muitas vozes esperando para serem ouvidas, muitas histórias que precisam ser contadas para que possamos entender completamente como funciona a natureza humana nos seus extremos. A prisão é um laboratório cruel, mas suas lições podem salvar vidas se soubermos interpretá-las corretamente. Se você chegou até aqui, é porque entende que conhecimento sobre comportamento humano pode ser a diferença entre ser vítima e ser sobrevivente. E talvez, com sorte, pode até ser a diferença entre simplesmente sobreviver e genuinamente viver. As grades físicas um dia se abrem para quem cumpre sua pena, mas as grades psicológicas construídas pela traição podem aprisionar uma pessoa para sempre, a menos que ela encontre as chaves certas para se libertar. Hoje posso dizer que encontrei essas chaves. Não foi fácil, não foi rápido e definitivamente não foi indolor, mas foi possível. E se foi possível para mim, depois de tudo que passei, pode ser possível para qualquer pessoa que esteja enfrentando situações similares. A última lição que quero deixar é que a traição, por mais devastadora que seja, não precisa ser o fim da sua história.
Pode ser o início de um novo capítulo onde você se torna mais sábio, mais forte e, paradoxalmente, mais humano do que era antes. Porque no final, são as feridas bem curadas que nos tornam capazes de ajudar outros a curar as suas. E talvez seja exatamente esse o propósito de todo sofrimento: nos transformar em instrumentos de proteção e cura para quem ainda está vivendo o que nós já superamos. A verdadeira vitória contra a traição não é nunca mais ser traído. Isso seria impossível num mundo onde predadores sempre vão existir. A verdadeira vitória é manter sua humanidade intacta, mesmo depois de descobrir o quanto algumas pessoas são capazes de explorá-la. E isso, meus amigos, é uma vitória que ninguém pode tirar de vocês.